Eu gosto de escolher alguns livros que a gente não tem o costume muito de ler. Eu acho engraçado que a gente escuta as folhinhas folheando, todo mundo perdido procurando onde está o livro. Mas, brincadeiras à parte, né? O livro de Ageu, que Eric leu no início do culto, ele é mais fácil de ser encontrado quando você abre em Mateus e volta, né, no Antigo Testamento. É o terceiro livro, né? De trás para frente. Depois de Mateus, terceiro livro. E eu queria iniciar a mensagem fazendo algumas perguntas para que você pudesse refletir, tá? A resposta você dá a si mesmo, tá? É uma reflexão que você vai fazer. E o que hoje é prioridade na sua vida? O que hoje é prioridade na sua vida, né? Como você aproveita melhor o seu tempo? Ou que coisas você faz na maioria das suas horas, né? Que você tem disponível, né? Desde a hora que levanta até a hora de deitar. O que você aproveita no seu tempo, né? O que é prioridade na maior parte das suas horas? O que povoa mais os seus pensamentos? O que lhe traz e o que você pensa mais diariamente, né? Na sua rotina. O seu esforço, né? No que você tem se dedicado mais na vida. Ou o que você tem empregado mais o seu serviço. Aonde você tem empregado mais o seu esforço, a sua dedicação, o seu serviço. O que você acha que é mais necessário ou mais importante na sua vida? O que é que você tem em maior estima? Aquilo que você tem em maior estima, ou aquilo que você trata com mais prioridade, é aquilo que você se dedica mais. Então, hoje, se você puder pensar nessas perguntas que fiz, o que pode estar sendo a sua prioridade? O que pode estar sendo, ou o que você faz na maioria, ou na maior parte do seu tempo? O que povoa mais os seus pensamentos? O que lhe motiva mais no seu esforço? O que você estima mais? O que você acha mais necessário? O livro de Ageu, ele traz alguns aprendizados para a gente, né? São 4 sermões, né, que Deus faz em 2 capítulos, né? No primeiro e no segundo capítulo, né? E o primeiro sermão que Deus faz é uma censura para o povo judeu. É um tom de censura. Só para a gente entender o contexto que se passa aqui no profeta Ageu, a gente voltando para a história, o Israel ficou cativo na Babilônia, né? Quando houve essa invasão da Babilônia, né? O primeiro templo, o templo de Salomão, ele foi destruído, né? Depois o Império Persa, ele dominou os babilônios, né? E ele deu carta branca ao povo judeu, né? Olha, vocês podem voltar para as suas terras e vocês podem reconstruir o templo de vocês. Então, o período em que Ageu ele trouxe essa mensagem profética do Senhor para a nação de Israel, é esse período da reconstrução do templo, ou o segundo templo, né? E quando a gente vai para o texto, né, que Eric leu, no capítulo 1 de Ageu, versículo 2, ele diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Então Deus está fazendo uma censura à atitude do povo judeu, né? Olha, eles estão voltando de um cativeiro, né? E a preocupação deles está nas suas casas, né? Nas suas vidas, nas suas rotinas, né?
E Deus está chamando a atenção deles, olha, o meu templo, né, ele está lá destruído. Mas a mensagem que o profeta ele está passando aqui, ele vai além de algo físico. Ele vai além de uma estrutura em si. Né? Mas ele está dizendo respeito o que é nossa prioridade. O que era a prioridade para o povo judeu naquela época? Quando a gente traz para as nossas vidas, né, essa reflexão, né, o profeta Ageu, ele foi chamado para priorizar as coisas de Deus e para chamar a atenção do povo sobre priorizar as coisas de Deus, né? E quando a gente olha para nossas vidas, muitas vezes, a geração atual, né, é uma geração que ela está preocupada, muitas vezes, em conseguir uma condição melhor de vida. E entenda que eu não estou fazendo uma pregação para que você pare de se esforçar e fazer as coisas da sua vida. Não, não é isso. Você pode se esforçar para ter uma vida melhor, para construir uma vida melhor. Mas a partir do momento em que muitas vezes o nosso foco, o nosso alvo, ele se limita a apenas isso, e uma busca incessante passa a existir nas nossas vidas, ali a gente perdeu o nosso foco principal. E ali aquele trabalho, aquela rotina, aquela condição que eu estou sempre buscando, é um pódio que nunca é alcançado. Já perceberam? Quanto mais a gente corre, muitas vezes não chega a lugar nenhum. E a gente vai ver isso, né? No texto mesmo. O que é que o Senhor vai falar no decorrer do texto? Olha, agora no versículo 5. Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Olha, parem um pouquinho a sua preocupação, as construções que vocês estão fazendo, as suas casas, a sua vida. Parem um pouquinho e observem, né? Vejam seus caminhos, né? Parem, examinem, vejam o que está sendo prioridade na sua vida. Né? No versículo 6, vocês têm plantado muito, colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde seus caminhos os levaram. Examine isso. Olha, você está correndo demais, você está se esforçando demais e você está se esquecendo do que é o principal na sua vida. Deus. Não é o eu, você, né? É Ele, o Deus Criador. O Deus que tirou ele lá do Egito, o Deus que estava também libertando eles do cativeiro lá da Babilônia, né? O Deus que estava fazendo com que uma nação que dominava eles na época desse carta branca para que eles reconstruíssem o templo e eles preocupados com as coisas da vida. Então a gente vê uma geração que ela está sempre com muita pressa, com muita ânsia de se conquistar as coisas. E nessa ânsia, muitos de nós, né, homens, mulheres, a gente faz com que o nosso tempo, né, se dedique às coisas supérfluas, coisas que não são eternas. E isso prejudica muitas vezes nossa família, prejudica muitas vezes a nós mesmos, prejudica muitas vezes o nosso serviço e a nossa dedicação à igreja, né? Porque eu estou sempre muito ocupado e eu estou sempre colocando outras prioridades na frente do Senhor. Então, muitas vezes, em decorrência disso, o corpo não aguenta, então o cansaço, o abate, a apatia, o abate, né? As condições físicas, né, da nossa natureza, né, ela tendem a dificultar mais a nossa rotina, dá origem a diversas doenças. E tudo isso porque eu estou deixando de observar, muitas vezes, as orientações do Senhor para a minha vida. Muitas vezes é isso o que acontece, né? Então, você perceba que o povo judeu, ele corria, ele buscava e não conseguia ter essas coisas, né? E Deus está chamando a atenção deles. Olha, parem um pouco, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vejam o que tem sido a minha e a sua prioridade na vida. A gente lembra das palavras de Jesus, quando ele diz, olha, observem as aves do céu, né? Vejam, elas não semeiam, nem colhem, né? Contudo, Deus as supre. Observem os lírios do campo.
a gente vê que em todo momento Deus está chamando a nossa atenção para as coisas que realmente importam. Olha, preste atenção no que é realmente importante. Trata com prioridade as minhas coisas. Trata com prioridade os meus preceitos. Trata com prioridade uma vida que se dedica ao Senhor. Essa deve ser a nossa prioridade. Então, quanto mais tempo eu gasto com coisas que vão ser vazias, né, menos a prioridade fica para o Senhor. Se a gente pudesse fazer uma analogia, né, quando você vai num parque, numa área de lazer, numa praia, você sempre vê aqueles homens que vendem as bolinhas de sabão, né, os arcos, né, e toda vez tem um bocado de criança atrás dele, né, brincando de estourar. Muitas vezes a gente se parece com essas crianças, né, que estão em busca de bolinha de sabão. O que é que acontece quando toca nela? Ela some, né, ela se dissipa. A gente não leva nada para a eternidade do que faz parte desse mundo, né? Mas as coisas de Deus, elas não envelhecem, a traça não come, né? Ela não enferruja, né? A palavra de Deus, ela é perfeita, ela é poderosa para transformar e modificar nossas vidas. Por isso precisamos priorizar as coisas de Deus na nossa vida. Quando a gente volta ao texto, né, e vai no versículo 8, ó, subam o monte para trazer madeira, construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Então, o motivo, né, de a gente considerar as coisas de Deus, né, como prioridade nas nossas vidas, principalmente, vai ser glorificar o nome santo dele. Por meio dessa atitude, por meio de eu considerar as coisas de Deus, né, como prioridade na minha vida, eu vou dar um testemunho perfeito do que é de fato ser cristão e do que é de fato ser um discípulo de Jesus Cristo. Porque Cristo, ele vai ser revelado por meio das ações que você faz. E muitos vão crer por meio dessa sua postura, desse seu proceder. Então, vejam, examinem os caminhos os quais vocês têm levado, né? Então, no versículo 9, vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. Eis que vocês trouxeram para casa e eu dissipei como sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos, por causa do meu templo, que ainda está destruído, em que cada um de vocês se ocupa com a própria casa. Então, Deus, nesse primeiro momento, no livro de Ageu, ele está fazendo uma censura, para que o povo abra os olhos, para que o povo desperte. Olha, não perde o teu foco em mim. Não perde, porque do dia que você perde o foco em mim, tudo aquilo que você faz é como aquela frase, né, que fala sobre o coração humano, né? Ele tem um vazio do tamanho de Deus. Deus é grandioso, Deus é eterno. E nada que você tente preencher esse vazio, né, vai ser suficiente. Nada vai ser suficiente, porque só Deus é suficiente para preencher este vazio que há no coração humano. Nós existimos para louvor da sua glória. Efésios fala sobre isso. Então, quando a gente para observar isso, e foi isso que os judeus fizeram, né, a gente passa a ver a transformação das coisas. A gente passa a perceber que Deus supre todas as coisas. A gente passa a perceber o trabalhar de Deus nas nossas vidas, quando a gente passa a obedecer. E a gente vai ler, olha, o governador daquela época era Zorobabel. No versículo 12, né? Zorobabel, filho de Saltiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara, e o povo temeu o Senhor. Então, eles obedeceram. Eles ouviram a voz do Senhor por meio do profeta. E a atitude deles foi de obediência. Eles pararam aquilo que estava tirando o foco dele para se dedicar a, de fato, reconstruir o templo, dedicar a priorizar o Senhor. E a gente vai ver no versículo 13 que o Senhor, ele vai encorajar essa atitude de mudança que eles estão tendo. Versículo 13, ó. Então Ageu, mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Saltiel, e sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque,
e todo o restante do povo, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. Então eles começaram a trabalhar. E Deus estava reforçando isso, olha, encorajando eles. No capítulo 2, a gente não vai se alongar tanto na leitura, mas Deus ainda vai estabelecer bênçãos por meio desta obediência e também vai estabelecer promessas. E nós temos acesso a esse Deus da mesma forma que o povo judeu. Basta que nós obedeçamos. Basta que nós tratemos com prioridade as coisas de Deus. Lembrando da reflexão que nós fizemos com as perguntas que eu iniciei a mensagem, né? Como você tem dado prioridade ao que você tem priorizado na sua vida, no seu tempo, no seu pensamento, no seu esforço, o que você estima mais, né? Nós temos a nossa rotina, nós temos os nossos afazeres, nós temos as nossas lutas e podemos servir a Deus por meio de todas as coisas que nós fazemos. O nosso viver diário é um culto a Deus. A gente aprendeu na aula. Então, que a nossa dedicação, o nosso pensamento, ela esteja no Senhor. E todo o tempo que eu estiver disponível, que eu esteja servindo a Deus. Que eu esteja priorizando Deus na minha vida. E quando a gente reflete sobre isso, aquele povo judeu, eles não ficaram sem moradia, sem casa, não. Eles priorizaram as coisas de Deus, e quando a gente lembra que Deus supre todas as nossas necessidades, com certeza eles reconstruíram tudo aquilo que ele precisava. E tudo aquilo que nós necessitamos, nós precisamos, Deus concede, né? Enquanto ainda dormimos até. Então não há motivo de ansiedade, não há motivo de preocupação, não há motivo para eu deixar de me dedicar mais ao Senhor por conta de tarefas, por conta de muito trabalho, por conta de seja lá o que for. Não há motivos. Leia Salmo 127, para a gente concluir. Lá no Salmo 127, versículo 2, ele diz assim, Salmo 127, versículo 2: será inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Então Deus cuida da gente. Basta que a gente confie mais nele. Basta que a gente desapegue um pouco das nossas preocupações da vida e possa entregar mais as coisas a Ele. É uma demonstração de confiança que precisamos ter. E por meio de todas as coisas que a gente faz na vida, que possamos nos dedicar e priorizar o Senhor. Isso vai fazer efeito na nossa vida prática, isso vai fazer efeito dentro da igreja, isso vai fazer efeito em tudo, em todas as áreas de nossa vida. E única e exclusivamente para um propósito, para a glória do nome dele. Deus abençoe.